Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por estar aqui diante do televisor, do celular, do computador. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, para, durante 3 blocos de 17 minutos, refletirmos assuntos de grande interesse para a minha, para a sua, para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Eclésia desta noite vai se debruçar sobre um argumento que aparentemente é contraditório com outro que já tratamos aqui há algumas terças-feiras. Vocês se recordam que nós dedicamos um programa Eclésia à fama de Cristo. Cristo famoso. O Cristo que se dá a conhecer. O Cristo que se revela. O Cristo que chega ao conhecimento das pessoas pela sua fama. Hoje nós vamos tratar do Cristo que se esconde, o ocultamento de Cristo. Convém para a nossa fé conhecer Deus. Convém também para a nossa fé que nós não encontremos Deus. Mas como é possível sustentar isso? Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Eu quero, antes de tudo, pedir desculpas a você. Tivemos um problema técnico na transmissão. O programa está sendo feito ao vivo aqui em Brasília e o sinal vai lá para a Rede Século XXI. Aconteceu algo e você certamente vai me perdoar. Como eu disse ainda há pouco, o tema desse encontro é muito interessante. Acho até de grande relevo para mim e para você. O ocultamento de Cristo. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, é dito que buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar, invocai-o, já que ele está perto. É a ordem do profeta, buscar o Senhor. E ninguém busca aquele que se esconde. Se buscamos, é porque Deus quer ser encontrado. Essa é uma verdade básica do Antigo Testamento. A fé de Israel e a fé dos cristãos é a fé num Deus abscôndito, isto é, Deus habita em luz inacessível, diz o Antigo Testamento. Deus é gloriosamente invisível, Deus é espírito. Deus só pode ser encontrado se ele tomar a iniciativa de se revelar, de vir aos homens, de chegar aos homens, de falar com os homens, de dizer realidades para os homens. Há muitas formas de se descobrir Deus. Há muitas formas também de Deus se esconder de nós. Mas também há uma forma de nós sermos os responsáveis por não encontrarmos Deus. Aqui eu já estou antecipando para você exatamente as causas do escondimento de Cristo, do ocultamento de Cristo. Revelar-se e esconder-se pode parecer uma contradição, o que eu vou dizer agora, mas são provas do amor de Deus para nós. Quem ama se revela, mas dependendo da situação da pessoa amada e dependendo também da pedagogia daquele que ama, convém que ele esconda e que ele se esconda. Por que é conveniente que Deus esconda? É conveniente que Deus esconda porque não convém aqui e agora que nós saibamos, que nós entendamos, que nós compreendamos. E não revelar e ocultar certas coisas é prova de amor. Tenho um versículo da Escritura, é um dos discursos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, João capítulo
16, versículo 12, onde é dito o seguinte: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Não podeis suportá-las agora. A verdade é uma só. A verdade é bela. A verdade é encantadora. A verdade salva. A verdade liberta. Mas nós, a depender da nossa capacidade de compreender, de receber, de meditar, digamos assim, de vivenciar a palavra, a nossa capacidade é limitada. Há determinadas realidades que não convém que saibamos agora, porque não suportaríamos. São muitas e somente Deus sabe, para mim, quais as que não convém que eu saiba, porque eu não seria capaz de suportar. Já outras, aquela pessoa seria capaz de suportar. E não estou falando aqui de capacidade psicossomática, capacidade psicológica, capacidade antropológica, capacidade financeira e assim por diante. Cada um de nós tem uma medida. Cada um de nós tem um suporte. Se não suportamos determinadas coisas, porque se elas chegassem a nós, nós simplesmente iríamos à derrocada. Desmoronaríamos. Eita, quase não saía. Desmoronaríamos. Deus diz, não vou dizer agora. Ou então, vou revelar aos poucos. Pensemos uma coisa extrema. Fulano vai contrair uma enfermidade terrível. Ele ainda não sabe, a coisa está em gestação, mas ele é uma pessoa muito sensível, ele é muito emocional, ele ficaria nervoso demais, perturbado demais se ele soubesse e não aguentaria, teria um ataque do coração. Por isso, não convém dizer agora, ou pelo menos não convém dizer dessa forma, ou pelo menos não convém dizer enquanto tal coisa que ele está experimentando, tal projeto que ele está realizando, não se concretize, depois nós poderemos pensar em revelar essas coisas para ele. Na própria convivência humana, há determinadas coisas que não convém que as pessoas saibam agora, mas um pouquinho mais para frente. Os motivos são N motivos. Voltando à frase de Jesus, muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Por isso ele esconde certas coisas. Onde é que eu quero chegar com essa introdução? A seguinte afirmação. Cristo esconde certas coisas de nós porque ele nos ama. Quem ama evita que a pessoa amada saiba de certas coisas, ou pelo menos com as informações exatas e precisas sobre a realidade, sobre o problema. Já outras realidades, nós não achamos, nós não encontramos. Ele que disse, Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Buscai e achareis. É a ordem do Senhor Jesus. Isso se refere sobretudo à vida de oração. Mas vamos imaginar que uma pessoa busca, mas não consegue enxergar. Procura da maneira errada. Procura com o método errado. Procura com as disposições erradas. Aí, meu amigo, não adianta procurar porque não vai achar. Por causa do seu pecado, as coisas de Deus se escondem. As coisas de Deus não se revelam. Tudo fica difícil. O pecado é capaz não apenas de embotar o coração, mas de causar cegueira. Tenho uma prova disso, precisamente no livro do Deuteronômio, capítulo 31, versículo 18. Eu, porém, ocultarei completamente a minha face naquele momento, por causa do mal que fez o povo, seguindo outros deuses.
a depender da condição espiritual da pessoa, aquilo que ela procura, Deus não revela. Aquilo que ela deseja encontrar, Deus não mostra. Por quê? Porque o pecado cegou o coração daquela pessoa. Tem uma cena muito dolorosa da vida pública de Jesus, em que ele chega diante da cidade de Jerusalém e ele chora. É uma das raras vezes que nosso Senhor Jesus Cristo chora. Essa é uma delas. Lucas, capítulo 19, versos de 41 a 42. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Ou seja, as coisas de Deus são claras, elas são límpidas. Deus sempre se dá a conhecer. A frase de Isaías 55, por favor, continua válida, já que ele se deixa encontrar. Ou seja, Deus é acessível a todos. A sua palavra foi revelada. O seu plano foi dado a conhecer. Deus se encarnou em Cristo. Deu-se a conhecer e continua a se revelar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. A iniciativa é dele. O propósito de se dar a conhecer é da parte dele. Mas Jesus chorando sobre Jerusalém, isso está oculto a teus olhos. Há muitas enfermidades dos olhos, a oftalmologia nos ajuda a entender isso, dezenas de enfermidades que comprometem a boa visão. Eu tenho uma deficiência nesse olho aqui, eu sou quase cego, isso é de nascença, não adianta nenhuma cirurgia, enfim, é uma deficiência com a qual eu tenho que conviver, paciência. Do ponto de vista espiritual também existem muitos motivos que impedem uma pessoa de enxergar Deus, de enxergar a presença de Deus. Deus agindo, Deus falando, Deus se manifestando, Deus se revelando na sua vida. Portanto, neste caso, e aí cada um de nós é que tem que dizer diante de Deus: eu não enxergo Deus, eu não escuto Deus, eu não percebo a presença de Deus na minha vida, mas a causa não está nele. Não é ele que está se escondendo. Ele está falando, ele está se revelando, mas isso está oculto aos teus olhos. Jesus disse isso para a cidade de Jerusalém, há poucos dias da sua morte. Isso está oculto. O homem cego não acha Cristo. Aliás, eu ocultarei completamente a minha face. Há um texto da carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Olha que interessante. A soberba é o orgulho que leva a pessoa a se engrandecer, se envaidecer e achar-se maior e melhor que os outros, a ponto de dizer: não preciso de Deus. Esse Senhor, essa categoria na minha vida não me diz nada. A soberba faz com que Deus resista. E o que é resistência da parte de Deus? Aquilo que Ele deseja eu não cedo. Aquilo que Ele pretende eu não aceito. Aquilo que Ele suplica eu não concedo. Não por vingança, mas porque Ele é incapaz, de novo eu repito, isso está oculto aos teus olhos. O soberbo é incapaz de reconhecer, fora dele, alguma coisa que lhe agrade. O soberbo é o orgulhoso, e o orgulhoso só se enxerga. O orgulhoso é um Deus para ele. O orgulhoso faz com que o universo orbite ao seu redor. Aí, lógico, que Deus resiste. Aí, lógico, Deus não se manifesta. Aí, lógico, Deus não se revela. Há outro texto no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, em que nosso Senhor Jesus Cristo diz, lamentando e ao mesmo tempo exultando de alegria:
eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Repare, escondeste estas coisas aos sábios e pequeninos. Quando Deus percebe que o coração do homem petrificou, ou está se petrificando, quando Deus percebe que o coração está envaidecido, digamos assim, mergulhado nos desejos, nos propósitos, nos sentimentos humanos e mundanos, quando o homem se revela verdadeiramente carnal e não espiritual, dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste. As coisas de Deus, elas chegam não para os pedantes, não para os presunçosos, mas para os pequenos. Reparem o que Nossa Senhora diz. O poderoso fez em mim maravilhas e antes olhou para a humildade de sua serva. A minha alma bendiz, a minha alma engrandece o Senhor. Ela, por ser humilde, o Senhor a ela se revelou. Neste caso, revelou o plano de convidá-la para ser a mãe do Salvador. Onde existe disponibilidade a Deus, onde existe abertura de coração a Deus, é óbvio que Deus se revela. Somente Deus, portanto, que conhece o coração do homem, é quem decide se, aqui e agora, esse coração está propenso, esse coração merece, a rigor ninguém merece nada diante de Deus, tudo é presente, tudo é graça, mas havendo esse feedback de nossa parte, essa disponibilidade humilde e aberta, disponível e sincera, fala, Senhor, que o teu servo escuta, quero ouvir a tua voz, quero conhecer a tua voz. Deus se revela. Caso contrário, Deus se esconde. Deus não se manifesta, senão totalmente, plenamente, a esse coração aberto, a esse coração escancarado para aderir, para abraçar, para acolher Deus. Em Mateus capítulo 13, versículos de 13 a 16, no contexto da explicação da parábola do semeador, os apóstolos perguntam a Jesus uma coisa: por que é que o Senhor só fala em parábolas? As parábolas não são tão claras. As parábolas são uma linguagem que esconde alguma coisa. Por que Jesus quis usar esse gênero literário? A maioria das vezes, e quase sempre quando trata do reino de Deus, ele só fala em parábolas. Linguagem que esconde, linguagem que não é clara. Ele responde. Prestem atenção, Mateus 13, de 13 a 16, porque no segundo bloco a gente vai retomar essa questão. O Deus que nos ama é um Deus que se esconde. Amar, às vezes, significa se esconder. Fulano está me procurando, eu não posso me mostrar. Fulano está me desejando, eu não posso me revelar. Amar também é se esconder. Amar nem sempre é traduzido, convém que se traduza, aqui estou, você está me procurando. Não, 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 não. Preste atenção. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam, e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Quem não quer ver o Senhor? A resposta é do Senhor. Em respeito a essa decisão, também eu não me revelo. Quem não quer escutar o Senhor respeita essa decisão e não fala para ele. Portanto, não se trata de pirraça da parte de Deus.
Se trata de respeito da parte do Senhor. Eu vou repetir, e é citação literal de Isaías 6, de 9 a 10. Para que vendo não vejam. Isto é, enxergam com os olhos, mas não entendem nada. Não tiram nenhuma lição, ou seja, é Deus que está falando, é Deus que está corrigindo, é Deus que está admoestando, é Deus que está censurando, é Deus que está apontando. Isso é impossível para eles, pela dureza do coração. Eu quero fazer um convite a você, antes do final desse bloco. Envie sua pergunta pelo WhatsApp que aparece aí no seu vídeo. E se você está assistindo ao nosso programa YouTube, deixe o seu like, recomendando assim esse vídeo aos seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever já também. Procure por Dom José Francisco Falcão. Ative o sininho para receber as notificações e assim você estará contribuindo para difundir a obra do Senhor, levando a sua santa palavra a tantos corações. Está terminando o nosso primeiro bloco, o bloco que tratou do ocultamento de Cristo. Cristo que se esconde, Cristo que não se revela. Os motivos são vários, já abordamos todos eles. Retomaremos no segundo bloco as razões que levam Cristo a se esconder de cada um de nós. Se esconde sempre por amor, se esconde porque nos ama, esconde o seu plano porque tem misericórdia infinita por nós, inclusive quando nós não queremos buscá-lo, quando nós não queremos ouvi-lo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Estamos começando o nosso segundo e último bloco. Em virtude desse probleminha técnico que tivemos no começo, nós hoje faremos 2 blocos. Já fizemos o primeiro, agora vamos a um que vai ser um pouco mais demorado. As perguntas já chegaram. O Caio, nosso assistente aqui, já as selecionou. Daqui a pouco vamos tentar responder a todas elas, obviamente omitindo os nomes dos seus autores, dos autores das perguntas. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis nas suas doações e orações. Graças à sua doação, esse programa está no ar. Aqui em Brasília foi montada uma estrutura, e uma estrutura cara, para transmitir daqui ao vivo e chegar aí ao seu lar, ao seu computador, ao seu televisor, esse programa. Aqui também são gravados Igreja Militante, que vai ao ar toda noite, das 7h10 às 7h15 da noite, já há mais de 12 anos. Também o programa Luz da Vida, que vai ao ar todo domingo, das 5 às 5h30 da tarde. E agora o Eclésia, que é uma proposta nova, transmitir ao vivo daqui de Brasília para todo o mundo, como é o desejo do nosso querido Padre Eduardo, que é o presidente da Associação do Senhor Jesus, desejo dele e de toda a equipe que a nossa TV possibilite sempre conteúdos de qualidade, conteúdos com profundidade teológica. Você é o nosso sócio, você é o nosso colaborador, você com sua doação, com suas orações, mas também com sua doação, ajuda-nos a manter essa obra. Você é convidado a doar por Pix, pelo Pix que aparece na sua tela, é simples de doar e você, assim fazendo, ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Antes de começarmos a responder as perguntas, eu retomo a guisa de síntese em que consiste a pedagogia do escondimento, a pedagogia do ocultamento de Deus. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. O Deus abscôndito, o Deus escondido, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. O plano escondido de Deus foi dado a conhecer em etapas. Primeiro, a criação.
os céus narram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, toda a criação é uma linguagem de Deus. A criação fala de Deus. 2 capítulos, um do Antigo Testamento e um do Novo. Antigo Testamento, Sabedoria, capítulo 13, e Romanos, capítulo 1, abordam esse tema. Deus fala pelas suas criaturas. A obra revela a perfeição do seu autor. A linguagem da criação, ela explicita a perfeição daquele que fez vir à existência todas essas coisas. E Deus viu que tudo era bom. E Deus viu que tudo era muito bom. É óbvio que a criação é uma linguagem ambígua. Se realmente fosse uma linguagem unívoca, os ateus, olhando para a criação, acreditariam em Deus, se renderiam diante de Jesus. Mas a coisa não é bem assim. Todavia, isso faz parte de um plano misterioso de Deus. Falar primeiro dessa forma, depois dessa forma, depois daquela outra. A linguagem de Deus e a pedagogia de Deus tem etapas, tem momentos, tem pedagógicos pontos na história, desde o faça-se a luz até o derradeiro instante da história da humanidade. Aquilo que era revelado de forma bem, digamos, distante à criação, depois dá lugar à revelação. Deixa a tua casa, tua terra, tua parentela, vai para onde eu te indicar, eu te farei o pai de uma grande nação. Aqui começa a revelação positiva. Deus falando ao nosso pai Abraão. A história da salvação de Abraão até o derradeiro instante do Antigo Testamento revela isso. O que estava escondido, Israel agora sabe. Que só existe um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que verdade maravilhosa. Taré, o pai de Abraão, não acreditava nisso. Ele adorava os deuses da Caldeia, os deuses dos arameus. Com Abraão tem início uma revelação paulatina. Até então, a humanidade não sabia que existia um único Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que tem planos de salvação, o Deus que tem desígnios de santificação para toda a humanidade. E para isso escolhe um povo para prepará-lo para a chegada do Messias, e esse sim vai dar a conhecer tudo. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que conhece, o que faz o seu Senhor. Chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que o Pai me revelou. Mas esse é o ponto de chegada. O Antigo Testamento é um escondimento que é ao mesmo tempo uma revelação. O que estava escondido, Israel vai sabendo aos poucos, vai conhecendo aos poucos. Que existe um único Deus em Abraão, Isaque e Jacó, o Deus das 12 tribos de Israel, o Deus que liberta o povo do cativeiro do Egito, o Deus que prometeu a Abraão e cumpre em Josué entregar a terra prometida, o Deus dos juízes, o Deus dos reis, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus dos profetas, o Deus que se revela no culto do Antigo Testamento, o Deus que está preparando com os desígnios de misericórdia, o Deus que promete uma aliança nova, que vai tirar o coração de pedra e em seu lugar vai colocar um coração de carne, o Deus que prepara a humanidade por meio de Israel para a chegada do Messias. Aqui está o que estava escondido. Aqui está o oculto que se deu a conhecer. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Durante a vida pública de Jesus, ele oculta certas coisas, revela paulatinamente qual é o projeto do Pai para a humanidade. Os mandamentos ele reitera: eu não vim abolir a lei e os profetas, porém eu vos digo. Com relação ao culto, o seu batismo, os sacramentos que ele vai instituir, as promessas que ele vai concretizar com a vinda do Espírito Santo, a instituição da igreja, o chamado dos apóstolos, a preparação da sua igreja para a continuação da sua obra, até certo ponto da sua vida pública, ele esconde
dos apóstolos que o seu fim vai ser a morte de cruz. Quando ele revela, eles ficam tristes. A revelação da divindade do Espírito Santo na véspera de sua morte, a instituição da Eucaristia, que ele quis apenas celebrar, instituir na véspera de sua morte. Portanto, nós percebemos na história da salvação e particularmente na vida pública de Jesus, que convinha que ele ocultasse certas coisas e só no momento certo ele revelasse. Também é assim e também será assim na minha, na sua e na nossa vida. O Deus que se oculta, quando percebe a maldade, a perversidade, a dureza de coração, a recalcitrância, como eu já disse, dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos. Arrogante não conhece a simplicidade do Evangelho. O pedante desconhece a linguagem da cruz. Para ele isso é loucura. Os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Na nossa vida também, há de se identificar, há de se tipificar por que determinadas coisas que queremos conhecer, Deus as esconde de nós. As explicações nós já vimos. Ou porque Ele nos ama, não as podeis suportar agora. Mas, se esse é o motivo, Ele vai revelar o suficiente no momento devido, importa para nós somente ser fiéis a isto. Pedi e recebereis, buscai e achareis. Se o meu Deus me ama, e disso eu não duvido, eu não hesito a afirmar quanto a isso. Se Ele não me diz agora porque não posso suportar, se Ele não me revela agora, se Ele não deixa as coisas claras agora, porque Ele me ama, Ele vai deixar essas coisas claras. O que está oculto, eu vou ter acesso. O seu ocultar é também para mim uma prova de paciência e eu continuarei a pedir, eu continuarei a buscar, eu continuarei a bater. Porém, cada um de nós deve se colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, isto está oculto aos teus olhos. Tu disseste isto para a cidade de Jerusalém antes da tua morte. Às vezes tu és tão claro para todos. Às vezes tu falas e se eu não enxergo, considera, Jesus, se eu não enxergo, se é por causa do meu pecado, da dureza do meu coração, da minha maldade, do meu apego às trevas, da minha falta de conversão. Se assim é lógico que eu não vou te encontrar, é lógico que eu não vou te descobrir, é lógico que eu não vou perceber qual a tua vontade na minha vida, é lógico que tudo vai ficar trevas, é lógico que tudo vai ficar confuso. Se assim é, converte-me, Senhor, converte o meu coração. Vamos então agora tentar responder algumas perguntas. Temos praticamente 14 minutos e sei que o tema é extremamente complexo, porque ocultar Deus alguma coisa e ocultar-se, é preciso ver se a razão é o amor dele ou é a dureza do nosso coração ou simplesmente porque não podemos suportar agora determinadas coisas que procuramos e Deus diz: não convém que você saiba agora porque você não suportaria, mas vai saber mais na frente quando você suportar, tiver condições de suportar. Primeira pergunta de alguém que não se identificou: a soberba é um tipo de resistência a Deus? O Senhor falou que o pecado silencia Deus e linkou isso à soberba. Podemos dizer que este é um pecado grave? Pode explicar melhor? Bem, eu penso, querido telespectador, que a resposta já foi dada por São Tiago. Na carta dele, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Na verdade, a soberba é o pecado por antonomasia. É o pecado por excelência, é o pecado com P maiúsculo, é o pecado dos pecados. Se pudéssemos sintetizar, dizer numa única palavra qual o pecado de Adão e de Eva, soberba. Se pudéssemos personificar Satanás, qual foi o pecado dele? Soberba. O que é a soberba? O orgulho que leva a criatura a dizer: eu sou o centro de todo o universo. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Não admito nada nem ninguém fora de mim que seja igual a mim.
e mais do que eu. O orgulhoso pensa que tudo deve orbitar em seu redor. O orgulhoso pensa que é Deus. Esse é o pecado por excelência. Não é apenas um pecado grave, é gravissimamente grave. É lógico que uma pessoa dessa, que não admite que fora dele exista algo que seja igual ou superior a ele, e portanto tudo é considerado e reputado como menor do que ele, diante de Deus, qual é a resposta de Deus? Resiste aos soberbos. Por isso, eis o pecado satânico por excelência. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo e aqueles que pertencem a ele hão de prová-la. Sabedoria 2:24. Isso se refere ao soberbo com S maiúsculo. Próxima pergunta. O Senhor citou que Deus dá graça aos humildes. Ser humilde na Bíblia, o que seria? Submissão? Silêncio? E qual o sentido de graça nesse contexto? Acabei de ler o nome dele, o nosso irmão é do Rio de Janeiro. Humildade vem de humus. Humus significa terra. Jesus Cristo diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É olhando para Jesus que a gente descobre a humildade, não como conceito, mas como uma realidade efetiva. Humildade não é tanto pedir perdão, não é tanto reconhecer pecado, reconhecer miséria, reconhecer insignificância, porque Jesus é humilde e nunca reconheceu o pecado, porque nunca cometeu pecado. Jesus é todo-poderoso e nunca reconheceu sua impotência. Humildade, caro irmão do Rio de Janeiro, é rebaixar-se. No hino cristológico do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11, Cristo Jesus, mesmo sendo de condição divina, não se apegou ociosamente a tal prerrogativa e veio a se encontrar na condição de servo. Assumiu a natureza humana e fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Pronto. Aqui está a humildade não conceituada, não definida, mas vivida. Veja o trajeto, veja o itinerário de Jesus, do auge da sua glória, no esplendor da sua majestade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e por obediência ao Pai e amor aos homens, rebaixou-se, inclinou-se, a ponto de nascer de uma mulher, de se identificar conosco em tudo exceto no pecado e de morrer na cruz por nós. Pronto, olhe para a cruz e a humildade para você acabou de ser estampada com todo o seu estupor e ao mesmo tempo a sua beleza. A humildade, ela então possibilita que Deus se revele às pessoas. Sabe por quê? Porque Deus é humilde. O que é humildade? É rebaixar-se. Porque Deus não pode ter outra virtude senão a humildade. Porque se humildade é rebaixar-se, Deus não pode ir para cima dele. Acima dele não tem ninguém. Qual é o caminho que Deus pode percorrer quando ele decide criar, chamar a salvação e santificar? É rebaixar-se. Por isso, o trajeto, o itinerário que uma pessoa percorre à imitação de Cristo, possibilita que Deus se revele a ele. Deus não pode se ocultar dos humildes, aos humildes, porque Deus é humilde. Portanto, quando um coração diz como Nossa Senhora, eis aqui a serva, estou disponível. Portanto, o meu itinerário é de despojamento. Me coloco aqui embaixo. Ó Deus das alturas, vinde ao meu coração. Aí Deus se revela. Aí Deus se manifesta. Próxima pergunta. Quando na cruz Jesus diz, Pai, por que me abandonastes? Ali se revela a maior dor humana, que é não sentir a Deus. Como viver com essa ausência? A maior dor humana é a do homem Jesus que morreu na cruz. O sofrimento pode ser medido pela intensidade, digamos assim, da causa da dor lancinante,
Essa é uma forma de você medir a dor. A outra forma de você medir a dor é a inocência da vítima. Quanto mais inocente a vítima, mais intensa é a dor. Então, veja, a dor de Jesus Cristo nesse sentido, o inocente, o puro, aquele em quem não se encontrou nenhum vestígio de pecado, é a maior dor. Mas ele é puro porque é Deus. A vítima pura, o cordeiro sem mancha, foi o que mais sofreu. Ali está a dor mais lancinante. Ninguém na face da terra, ainda que tenha sofrido durante anos, 30, 40, 50 anos, a dor, à luz da fé, não se mede pela duração do sofrimento da vítima, mas pela sua inocência. A dor mais dolorosa, com redundância e tudo, foi a dor de Jesus, porque vítima inocente. Vocês já repararam quando uma pessoa adulta é assassinada? Seja ela inocente ou não, isso é doloroso. Mas quando você vê uma criança ser assassinada, um inocente, e não estou falando apenas no ventre da mãe, qualquer criança, ela não fez nada. Isso é mais repugnante do que a repugnância do assassinato de uma pessoa adulta. Por quê? A gente fica mais revoltado, mais indignado quando a vítima é uma criança inocente que não podia se defender pela inocência dela. Qual é a segunda pergunta, por favor? Mostre depois, Caio. Ela fez 3 perguntas. Eu respondi apenas uma. Responder 3 é um pouco difícil. Vejamos aqui. Que é não sentir a Deus. Pronto, é você atingir o auge do orgulho e da soberba. Sabe por que você não sente a Deus? Porque o seu coração se envaideceu tanto e se transformou em pedra. Pergunte a uma pessoa que já teve a experiência de uma parte do corpo estar necrosada e foi preciso cortar para não para a doença não tomar todo o resto do corpo. O cancro, por exemplo, o que significa ter sido necrosado? Não sente mais nada, está morto. O orgulho faz com que o coração do homem fique petrificado. Ele não sente nada. E diante do crescimento da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Lembram disso quando Jesus falou? Ora, onde existe o orgulho, onde existe a pedância, onde existe o fechamento, onde existe a refração a Deus, ali verdadeiramente você não sente Deus. Da mesma forma que um tecido necrosado não sente nada, porque está morto. O coração orgulhoso não sente Deus. Não se comove com a palavra, não se comove com a caridade, não se comove com o sofrimento do outro, não se comove com a indigência do outro, não se comove com a necessidade do outro. Isso é não sentir a Deus. É o coração frio, gélido, petrificado, absolutamente insensível diante da possibilidade de Deus, diante do próximo. Ele olha para tudo e enxerga como apenas uma grande geleira o mundo. O próprio coração dele é, na verdade, um iceberg de frieza para a dificuldade do outro, para a necessidade do outro, para a carência do outro. E o pior, diante de Deus, esse ser, diz o petrificado, orgulhoso, soberbo, não me diz nada, não me toca, não me convence. Ele é apenas algo desprezível. Isso é não sentir Deus. Onde o amor e a caridade, Deus aí está, tem uma música que nós cantamos assim, porque Deus é amor. Aqui está a maior prova de que uma pessoa não sente Deus. Ela não admite a capacidade de amar. E diante das expressões de amor, a reação dela é de um total desprezo. Aqui está o sintoma mais evidente de uma pessoa que não sente Deus. Como viver com essa ausência? Se você está experimentando isso, é se dobrar diante de Deus. Quando um coração está gelado, o que é que a gente faz quando está com muito frio? Chega perto de uma lareira para se aquecer. Enchei-vos do Espírito de Deus, diz o apóstolo. Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer o fogo.
E como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso, é o fogo do Espírito Santo. É preciso pegar esse coração e se jogar no fogo do Espírito de Deus. Não há uma forma de tirar uma pessoa que está numa geleira, que está no meio da neve, que está num frio intenso, frio do seu coração, se não aproximar-se do fogo do Espírito para ser queimado, para ser abrasado, para ser transformado, para experimentar o vigor da vida do alto que só o Espírito Santo nos traz. É a única forma que a gente tem de conviver com isso. Já, se é outra pessoa que vive nesse gelo, o diálogo é sempre possível, as orações são sempre um caminho para a conversão dessa pessoa, mas é óbvio, se não há um mínimo de respeito para a convivência com essa pessoa, é preciso que você se coloque diante de Deus para ver se o melhor caminho não é se afastar dela ou insistir para levá-la para essa lareira, levá-la para o Espírito Santo, ajudá-la à conversão, se ela aceitar, se ela colaborar, se ela desejar, obviamente. Não é fácil conviver com uma pessoa com um coração gelado. É a circunstância, são as disposições, são as possibilidades, as circunstâncias daquela pessoa e sua, naquele contexto, que vão dizer o que eu posso fazer por ela e até quanto tempo eu posso estar perto dela. Última pergunta, Dom José, vivo hoje uma profunda noite escura, não ouço a Deus e me sinto perdida. Como viver este silêncio de Deus com fé, sem desistir? Eu acho que a resposta, temos 2 minutos e meio para o fim do programa, a resposta foi dada. Amós, capítulo 5, versículo 4. Eis o que diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivereis. Repito de novo, Isaías 55, 6. Buscai o Senhor, já que Ele se deixa achar. Invocai-o, já que Ele está perto. Só Ele conhece a sua dor, só Ele é quem sabe medir o tamanho do seu sofrimento, da sua carência, da sua aflição. Eu peço a você que mesmo sem vontade se ajoelhe. Eu peço a você que mesmo sem conseguir tirar frutos, sem sentir prazer, mas levante suas mãos, se coloque diante do Senhor e diga, hoje eu não creio, mas eu tenho esperança de crer. Hoje eu ainda não consigo sentir prazer na oração, mas eu espero, Senhor, que Tu me concedas esta graça. Fica perto de mim. É tarde, a noite já vem, disseram os discípulos de Emaús. Depois que Jesus se revela para eles no partir do pão e fica invisível, não ardia o nosso coração enquanto Ele nos explicava as Escrituras? Bíblia Sagrada, para que o seu coração arda. Estar com Jesus, fica conosco, Senhor, fica perto de mim, não me abandone. Esse silêncio eu sei que é educativo. Nesta aridez, nesse deserto, nessa noite escura, como diz São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, eu sei que Tu estás a me provar com muita paciência. Ajuda-me, faça isso, e essa noite escura vai passar. Está terminando mais um encontro nosso. Desejo que você tenha uma semana abençoada e peço a Jesus, quando for necessário, por amor a você, que Ele se esconda de você. Mas, porque você não pode suportar certas coisas, mas Ele vai dar a graça para você suportar mais na frente e vai revelar o que você precisa saber para a sua santificação. Se você estiver no pecado, Jesus se esconde dele. Dá uma lição nessa pessoa, mas por amor, para que ela se converta. Um grande abraço. Uma semana cheia de dádivas. Até o próximo domingo. Próxima terça-feira. Terça-feira, se Deus quiser.